Oficina de Sorvete é a única empresa do Paraná classificada como finalista nesse Prêmio Nacional de Inovação 2021/2022. E a gente foi escolhida, né, a gente os finalistas foram escolhidos entre 2.173 empresas, e nós fomos classificados na categoria Inovação em Sustentabilidade. Então, é legal porque o trabalho que a gente fez com os Sabores do Iguaçu, e como eu falei, eles foram assim, eu acho que foi determinante, né, para para ser classificado para esse prêmio, né? Assim, a gente provou com isso que é possível a gente produzir e comercializar os nossos sorvetes e ao mesmo tempo ajudar a natureza, né? Divulgar a cultura da região aí do Iguaçu e estimular a geração de emprego e renda locais, porque isso é muito importante. Então, esse produto, ele é muito legal porque ele tem o que a gente chama que é o tripé da sustentabilidade, que hoje em dia é um dos requisitos, assim, quando se pensa, por exemplo, em sustentabilidade, se fala muito nesse tripé, que é o ecologicamente correto, né? Socialmente responsável e economicamente viável. Então, esse projeto, ele conseguiu se encaixar nesse tripé que é o chamado tripé da sustentabilidade, porque a inovação, ela não pode ser também inovação por inovação. Ela tem que gerar algum resultado para a empresa e é muito legal isso, assim, a empresa, esse projeto servir como inspiração até para outros negócios, né? De que a gente pode, no nosso trabalho, contribuir com a natureza, ter esse foco, né? De contribuir com a natureza e a gente pode fazer muita diferença a partir do momento que a gente se coloca como uma empresa com essa responsabilidade, né? De na sua atividade a gente impactar o mínimo possível o meio ambiente e também contribuir. Então aí eu vou falando para vocês agora assim dos desdobramentos, né? Como é que isso foi construído e, e quais são os desdobramentos. Eu acho que a oficina sempre teve assim uma preocupação em impactar o menos possível o meio ambiente, tanto que a gente foi a primeira empresa do Paraná a usar o pote de sorvete de 2 litros de plástico biodegradável. A gente faz um trabalho grande junto às indústrias de BOPP para que façam esse produto também ser biodegradável. Então, acho que a oficina, assim, sempre no decorrer, né, das suas ações, das suas atividades, ela sempre procurava, de alguma forma, impactar o menos possível o meio ambiente. Aí, então, nessa linha, uma época que a gente estava assim, estudando o que fazer, a gente resolveu fazer um produto de quilômetro zero, né? Que é o conceito do protocolo de Kyoto, que assim estimula as empresas do ramo gastronômico a fazerem as suas criações, né? Com produtos que sejam produzidos e consumidos o mais próximos possíveis, né? Que essa distância seja a menor possível entre quem
produz e quem consome. E aí quando a gente começou a pensar no produto de quilômetro zero, a gente se deparou com a realidade local, que até as frutas vêm praticamente todas de fora, né? Todas viajam, né, de longe para chegar a Foz. O E aí a gente se deparou que o que teria, né, de disponibilidade em Foz seriam as frutas nativas. E aí a gente começou a nossa pesquisa em cima das frutas nativas, e aí a gente foi descobrindo que as frutas nativas, estão em extinção, o quanto elas impactam, eh, no meio ambiente, esse processo de extinção. Por exemplo, o açaí de Jussara, ele ele leva a uma extinção em cadeia, tanto da fauna quanto da flora. Então a gente começou a ver que realmente tem frutas que estão em extinção, tanto que para a gente conseguir a frutinha para fazer o picolé é muito difícil. A gente tem frutinha, por exemplo, como a pitanga, que é uma bem comunzinha, que é bem difícil conseguir. E aí a questão do açaí de Jussara é muito interessante, porque ele está em extinção, tanto que a gente foi conseguir a fruta, a uns 120 quilômetros, né, no entorno do Parque Nacional, mas dá uns 120 quilômetros de Foz, lá em Lindoeste. O criador dessa técnica de agrofloresta é um suíço chamado Ernest Ghost. E é muito interessante a história dele, assim, o que ele fez, porque ele comprou uma fazenda na Bahia totalmente, há muitos anos atrás, né? Totalmente degradada, seca. A fazenda tinha até um nome, assim, de coisa seca, não lembro agora. E depois de alguns anos que ele implementou essa técnica de cultivo, eh, brotaram novamente as nascentes, a terra se restaurou completamente. Então, com esse projeto, a gente quer também, de alguma forma, divulgar essa técnica, né? Porque é muito importante que as coisas sejam divulgadas, né? E aí a gente fez parcerias com produtores de agrofloresta para estimulá-los também e para fortalecê-los, porque os grandes produtores de monocultura já são naturalmente fortalecidos, mas os pequenos produtores de agrofloresta não. E também, assim, essas frutinhas são muito desconhecidas, né? Ah, É só quem tem uma avó que tinha chácara, alguém assim que morava, né, em alguma propriedade, que teve contato, né, com essas frutinhas nativas e que então tem alguma memória afetiva com alguma delas. Por exemplo, tem gente que ama jaca, tem gente que odeia jaca, tem gente que lembra que na casa da avó tinha um pé de pitanga, um pé de uvaia, um pé de não sei o quê. Então tem fala que gabiroba, né? Tem muitos aí que tem uma ligação com a gabiroba. Então aquilo acaba tendo assim a pessoa acaba tendo essa memória afetiva. Mas isso é bem difícil, é muito raro. E aí, para despertar, né, o gosto das pessoas por essas frutinhas, quando a gente estava fazendo esse projeto, a gente pensou, não, de alguma forma a gente vai ter que gourmetizar essas frutinhas, que é o apelo que a gastronomia dá hoje para os produtos, né? E foi o que a gente fez. A gente traz esses sabores de uma forma prática, porque para a gente comer, por exemplo, uma pitanga, para comer uma gabiroba, é difícil. E são frutinhas
difíceis de serem comidas. No lançamento do projeto, a gente criou um QR Code onde a gente conta a história de cada sorvete, ou curiosidades, ou peculiaridades, para que a proposta seja assim: a pessoa faça uma imersão, né? É o que a gente fez com esse projeto, com alguns sabores que a gente incluiu na linha que faz parte, tudo aí é sabor do Iguaçu. São, por exemplo, pratos muito típicos e muito significativos e com muita simbologia, que é, por exemplo, o beiju, que é uma comida típica do Paraguai, mas tem uma importância muito grande na história do país, né? Porque na época da guerra, em que morreram quase todos os homens, alguma coisa assim, ficaram só crianças, mulheres e idosos. Se precisava, faltou muito alimento, então precisava de algum alimento que uma única refeição no dia é, fizesse a sobrevivência do povo. E o Beiju teve esse papel. Então ele assim teve uma importância muito grande para o povo paraguaio, porque ele que deu a subsistência para o povo nesse pós-guerra. Então, a gente quis muito trazer essas histórias tão interessantes, que muitas vezes estão desconhecidas e de muito valor, né? Tem também o butiá, que tem uma história linda, que os índios faziam esse trajeto, né? Eles subiam do Rio Grande do Sul para essa região aí no inverno, fugindo do frio, e eles traziam o butiá como alimento, e eles iam comendo butiá e jogando a sementinha. Isso criou a rota dos butiazais. Então eu acho essa história assim encantadora. E daí eu acho que a gente entendeu assim que era muito legal a gente contar essa história e aí depois a pessoa sentir esse sabor, né? Poder fazer uma imersão no contexto, na história, na mata, e aí depois finalizar a experiência com esse sabor, com o sabor. É, tem também um outro sabor que é muito legal, que é o erva mate, que é uma coisa muito típica aí, mas que a gente trouxe na uma releitura do cozido queimado, que é uma bebida muito típica também da região da Tríplice Fronteira aí. E quando ele difunde uma técnica gastronômica muito interessante, porque quando você vê a maneira como esse cozido queimado é feito, você pensa, nossa, como dizem os jovens, isso vai dar ruim, isso não vai dar certo, isso deve ficar horrível, porque eles queimam a folha da erva mate na brasa, num monte de brasa, queimam com açúcar, daí você pensa, nossa, isso vai dar um sabor de cinza residual, assim, um sabor residual de cinza, isso não vai ficar bom, mas quando você prova a bebida, é assim, o sabor é maravilhoso, o aroma, quando você está produzindo, é maravilhoso. Então a gente quis trazer também esse sabor para a linha, até para difundir essa técnica, né, de preparo que a gente achou muito incrível. Sim, o projeto em si já foi um divisor de águas para a empresa, porque eu percebi que ele deu muito sentido para o nosso trabalho, o fato de a gente fazer um trabalho que a gente percebe que efetivamente está contribuindo com a natureza, isso deu um sentido incrível. Como a gente se sente, eu acho que a gente já se sente vencedores, já se sente muito premiados, já comemoramos muito, já estamos comemorando todo esse período, né, desde que a gente chegou
aí como indicada, empresa indicada para a final. Eu acho que, eh, a gente já se realizou muito com isso.